Para você que acompanha a Módulo FM em todas as plataformas, hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Deixa eu dar uma boa noite primeiro para Patrícia, né, Sara? Senão ela fica brava comigo. Primeiras damas, né? Boa noite, Patrícia. Tudo jóia? Boa noite, meu querido. Eu estou ótima. E você? E eu não sou brava. Imagina, né? Boa noite para você, Existem mulheres Salles. bravas? Porque até hoje eu acho que mulher não é brava. Não são. Tá. Iludida, menina, tadinha. Dá uma dó. Volta. Desculpa cortar, vambora. Só me interrompendo aqui. Desculpa. Tá bom. Boa noite pra você, meu amigo Salles. Pra você que tá aí cobrindo as minhas férias. Eita, vai ser bom, hein? Vai lá, aproveita aí, vai lá. Faz um lanche, vai lá. Acabou de chegar, viu? Abração pra você. Patrícia Fonseca, como é que passou a semana? Passei bem, corrida. Mês de junho tá excelente, graças a Deus. Passou bem o Dia dos Namorados? Passei bem. Namorou muito, bastante? Bastante, você? Eu também amei demais o meu amor. Ah, é? Quem é seu amor, a minha Tony? coberta. Ô, Tony, e nós vamos fazer a campanha Casando o Tony. Não precisa, não tem necessidade, viu? Não tô disponível. Tô bom, então vamos Não lá, tô abraços disponível. pra quem? Nossa, Tá vendo? É assim, a gente corta na raiz. vixe. Viu? Do mesmo jeito, do jeito que vai, vem, tá vendo? Bem Abraços feito. pra quem? Dona Lázara chegou? Não chegou? Ai, Dona Lázara, vou fazer o seguinte, eu vou lá buscar ela. Se você fosse, não volta. Não pode, né? Não tem jeito. É. É difícil. Em finalzinho do mês, tá quase chegando já, contagem regressiva. Daqui a pouquinho já. ela volta. Daqui a pouco ela volta aí, né? Que bom. Um abraço também pro Salvador, que tá sempre acompanhando a gente. Salvador, abração pra você. E eu descobri que ele é um ouvinte assíduo da Módulo. Sim. Porque tá de todo manhã domingo. também ele escuta, manda recados. Eu escutei essa semana o Jackson mandando mensagem pra ele. Escuta de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Gente, uma paixão Sim, nessa que é Módulo. bom. O que é isso, hein? Sim, que é bom. Aquela propaganda, né, que é antiga da Módulo. Você está aqui, ó, no Tudo. coração da Módulo. Não é assim? Eu acho que é, né? Eu não sei, não sou tão antigo assim, não. Não sou tão antigo assim, não. Tá bom. Isso é só com você e com o Alex, eu não... Ah, entendi. E eu também quero agradecer muito o pessoal que participou da aula comigo. Uhum. A aula foi ontem. Um show, né, das participantes. A aula foi maravilhosa. E tem demanda aí para fazer uma nova aula, uma nova turma, né? Na verdade, uma nova turma do mesmo tema, trabalhando a autoconfiança, a autoestima, porque assim, nós precisamos de mais disso. Tony, vocês homens não entendem o quanto a autoestima é algo sério para nós mulheres. Bom, se for para ajudar, tudo bem, mas que venha com chicote, não. Não, a ideia não é que a gente tenha chicote. As suas aulas é só de chicotada, cruz credo. Na última semana eu levei chicotada até mandar parar. Não, imagina, não é não. É porque, na verdade... Olha pra você ver, quem vê ela falando não, nem imagina o que sai aqui em off, viu? Nem imagina, não é imagina chilato mesmo. pra lá pra cá. Sabe o que eu falei hoje? Agora, o que eu falei hoje? Falei, gente, falei com a turma aqui, falei, apesar de eu ter, né, uma certa intimidade com vocês aqui da equipe, a gente fala abertamente sobre sexo, mas eu quero contar pra você, Tony, pra toda a equipe da Módulo, dos homens que acompanham a gente aqui, que eu continuo sendo mulher. É mesmo? Eu não tô na rodinha de homens de vocês, não. Porque assim, é cada pérola que sai aqui que eu só olho assim e falo, meu Deus, onde eu estou? Você deu moral, hein? Gente, não, saiu umas Deu aqui liberdade. hoje que eu falei, por favor, eu continuo sendo mulher. Então essa fala, assim, desse universo masculino é distante da minha vida ainda. Então desculpe em nome dos colegas, viu? Me perdoe em nome dos colegas, tá? Tá bom. Patrícia, hoje vamos falar de quê? Antes de falar, quero deixar meu Instagram. Por favor. A gente tá sempre conversa demais, né? Tem muita coisa pra falar. Patrícia Fonseca Sexóloga. Pode Patrícia me seguir Fonseca, lá. sexóloga. Exato, Patrícia. Pode ir lá, te chamar, Exato. perguntar, você Sim. responde. Sim, sou eu mesma, tá? Só não responde pra mim, né? Exatamente.
Porque eu escolho com quem eu quero responder. Tá vendo, né? Tá vendo como é que me tratam? Exato. E a minha agenda tá aberta para novos atendimentos no mês de julho. Então, Junho já acabou? Junho já tá lotado? fechado. Já. Vou te contar. Já tá. Tá vendo? Graças a Deus. E aí, agora minha agenda tá aberta para o mês de julho. Então, quem tá, né, com a ideia de me procurar para agendar o horário comigo, a partir de julho a gente já agenda. Mas, na verdade, Tony, é porque eu tenho uma quantidade X de horários disponíveis. E, normalmente, as minhas mentoradas estão comigo toda semana. E acaba fechando mesmo a quantidade de horário. Aí eu tenho algumas terminando o trabalho agora no mês de junho, abrindo novas oportunidades para as outras mulheres aí no mês de julho. Então tá, Mês 7, Tony, estamos falando Acabou. do mês 7. Acabou. Uau. E mês que vem é meu aniversário de novo. Fazer aniversário 2 vezes por ano. Então tá, então você tem o dobro de idade, né? Ok. Ai. Então tá, me segue lá e hoje nós vamos falar de algo sobre, assim... Aí, tá vendo? Até mudou de assunto. Olha. Hoje nós vamos falar de algo importante. Nós vamos falar sobre a depressão, a tristeza. Isso é muito sério. Além de importante, é sério demais. Exato, é sério. Mas especificamente nesse mês de junho, em função do mês dos namorados. Porque tem muitas pessoas que realmente se sentem muito mal nesse mês. Por quê? Porque o amor tá escancarado. Falso, verdadeiro, de faz de conta e tudo, mas tá ali. O amor tá escancarado. Não é só no dia 12 que passou. Não é só no dia 12. Nós temos aí muita gente, né, os que são católicos, que tem as questões aí do Santo Antônio, que é no dia 13, o Santo Casamenteiro. Então, nós temos as propagandas, as vitrines das lojas. Tudo mostrando, É né? tudo muito temático. E tem muitas pessoas que a solidão dói. No programa Saúde Mental e Psicologia de alguns meses atrás, a doutora Vanessa falou sobre isso, né? Falou sobre... Não é que falou sobre isso, ela falou sobre a diferença entre estar só e se sentir só. É muito bom. Você pode procurar aí no Intimidade, no nosso canal do YouTube da Módulo FM, que vai... Intimidade não, Saúde Mental e Psicologia. Saúde mental. Isso. Exato. Eu tô até olhando aqui, verdade. Não, isso é muito importante nós falarmos isso. Porque assim, tem muitas pessoas que delegam ao outro a responsabilidade de fazer com que eu não me sinta só. E aqui, você pode estar no meio de uma multidão. Que se você não for a sua companhia, você não vai se sentir bem nesse meio. Não tem jeito. Entende? Então, nós precisamos trazer esse tema para que quem está do outro lado aprenda. Eu falo que a gente tem que dar nomes. Dar nome para o que está sentindo, porque se está incomodando, tem que buscar uma solução. Tudo que incomoda a gente, né, não é possível a gente continuar com aquilo incomodando e achando que está normal. Nós temos muito, muito mesmo uma questão com estar na zona de conforto mesmo sofrendo. Eu já acostumei. O ser humano é adaptável, ponto. O ser humano é adaptável, ele realmente se acostuma. Mas aqui, por que eu tenho que me adaptar, me acostumar a uma situação que está me incomodando? A uma situação que causa um desconforto, às vezes uma dor emocional. Gente, dores emocionais causam dores no físico, no corpo físico. Da pessoa realmente sentir o corpo dolorido. Então, nós precisamos tratar isso com muito carinho, sabe? E, bom, as coisas mais importantes que a gente precisa trazer aqui dentro dessa perspectiva para as pessoas que estão incomodadas nesse mês agora, que está repensando sobre a sua vida amorosa, eu tenho 3 perguntas importantes para fazer. Posso fazer, Tony? Fica à vontade. A primeira delas, o que te faz estar sozinho ou sozinho? É importante entender. Eu estou sozinho porque o meu último relacionamento foi tão traumático que eu não estou preparada para viver um novo relacionamento.
Mas aí você tem que se preparar, né? Mas aí, o que que acontece? Se você não se preparar, o seu próximo relacionamento também será traumático. E também não é ir, como você disse algumas vezes aí, não é ir no supermercado com fome, né? Exatamente. Gente, carência, isso bem lembrado, Tony. Carência, para você entender a carência na vida do ser humano, é você ir ao supermercado com fome. Mas você enche o carrinho, você pega de tudo, porque tudo ali você tá com vontade de comer. Toda besteira, tudo é besteira e tudo E mais tudo caro. é bom. Não, e tudo é bom ali, independente. Agora, quando você vai fazer compra no supermercado depois do almoço, Aí você vai selecionar melhor, você vai né? ter tempo, você vai olhar, você vai escolher. É isso, gente. É isso. É lidar com as próprias carências. Eu falo assim, ó. O que que te faz? O que que me faz estar sozinho? O que que faz o outro estar sozinho? Ah, é um mecanismo de defesa, de proteção, porque eu tenho histórico de relacionamentos passados? Então, procure ajuda para entender quais são essas dores, para que você possa se abrir para o amor e tendo aí na mente que você não vai cometer os mesmos erros com as escolhas das pessoas. Respondeu a pergunta que eu ia perguntar. Mesmo? Eu ia perguntar como é que eu me preparo para um novo relacionamento. É curando as feridas que eu tenho dentro É. que foram causadas em relacionamentos passados, em histórico familiar. Porque se eu venho de uma família onde as mulheres da família sofreram muito no casamento e sofrem no casamento, isso também faz parte da minha formação. Eu trago essa memória, eu trago essa referência de relacionamento. Relacionamento é isso? É sofrendo? Relacionamento é o marido traindo, é a esposa traindo, é a briga, é a discussão o tempo todo, a falta de paz dentro de casa? Eu não quero isso pra mim. Mas eu trabalho com isso. Eu te garanto, gente, existem relacionamentos saudáveis. Saudáveis não quer dizer relacionamentos perfeitos, Tony. Entende? Nem tudo é perfeito, né? E nem pode ser perfeito. Não, e na verdade a perfeição é uma condição divina. Sim. Divina, ela não é uma condição humana. E muitas pessoas aí esperando o tempo certo, o momento perfeito, esperando a pessoa perfeita, vai ficar sentada esperando. Isso não existe. A gente consegue, aqui na vida, a gente é consertar avião no ar, tá? Não tem jeito, né? Não tem como. Você Exato. cai sem paraquedas, ainda por cima você cai e não volta mais. Bom, segunda pergunta. O que pode mudar? O que você pode fazer para mudar isso? Pode fazer alguma coisa? Não, não posso fazer, estou muito fechada. Não, vamos imaginar, eu estou sozinha hoje porque eu tenho uma vida muito corrida, tenho filhos para cuidar, tenho trabalho, tenho a casa, eu não estou aberta para relacionamento. Então, o que você pode fazer para mudar? Organizar a sua rotina. É durante um tempo, porque os meus filhos são pequenos ainda, então demandam muito de mim. À medida que esses filhos vão tendo mais autonomia, eu vou resgatando um pouco mais do meu tempo, da minha vida. Então, estabeleça um tempo para você. O que você pode fazer para mudar a situação que você está vivendo e trazer alguém para você? Eu preciso, por exemplo, sair do relacionamento atual que eu estou na cabeça ainda atual não, né? No último relacionamento, vivendo resquícios do meu último relacionamento, como se eu ainda estivesse nele. Então, cure esses resquícios, essas dores. Fale sobre esse relacionamento, dê nome ao que aconteceu, entenda a sua parcela de responsabilidade, a parcela de responsabilidade do outro e cura-se, tá? Terceira pergunta. Estar sozinha ou sozinho te deprime? Porque tem muitas pessoas que ficam deprimidas sozinhas. É mesmo? Que é assim, ó, tá no dia a dia, tá trabalhando. Eu tenho mentoradas assim. Eu atendo. Assim, é real também. Então, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá em família, enquanto você tá num restaurante com os amigos, tá tudo bem. Você não sente falta de ter uma pessoa aqui do lado. Mas quando você volta para casa e lida com você sozinha em casa, aí te dá uma depressão louca e você quer ir pra rua, quer dar tristeza e você não quer aquilo. Então, você quer alguém
para te fazer só companhia naquele momento quando você está em casa, ou você é quem quer alguém para participar da sua vida no dia a dia também. Nesses momentos que você está com os amigos, em família, nesses momentos que você tem aproveitado a companhia de outras pessoas, caberia um relacionamento, alguém, né, o amor aí do seu lado? Porque para muitas pessoas não cabe. Eu atendi uma mentorada, tem uma mulher de São Paulo muito, muito bem resolvida, uma alto escalão assim, de profissional de uma empresa, uma mulher viajada, fala mais de 3 idiomas, viaja... Desculpa aí, foi mal. Mulher, meu aniversário eu vou passar na Itália, mais ou menos assim, né, o nível. Desculpa aí. E nós fizemos, eu não conheço pessoalmente, ela chegou até mim por indicação, e nós fizemos todo esse trabalho, eu e ela, eu falo nós, porque eu não trabalho sozinha. Eu sou uma mentora, eu vou direcionando e a pessoa também tem que ir executando, né? Tem um monte de atividade. Você também tem que se ajudar, né? Exato. E aí ela me procurou, falou, olha, eu já estou, né? Já passei dos 50 e eu quero me abrir para um relacionamento de verdade, porque eu tô entendendo que eu preciso ter alguém do lado. Beleza, conversa vai entendendo todos os relacionamentos, já teve mais de um casamento, tem um filho, muito bem resolvida, a vida espiritual dela muito bem resolvida, aquela que realmente é praticante, tá ali envolvida. E aí nós chegamos ao final dos encontros e ela me falou, Patrícia, pensando bem, eu acho que eu realmente não quero ninguém do meu lado. Porque eu sinto falta de ter alguém do meu lado um final de semana por mês, que é o único final de semana que eu não tenho atividade, que eu tirei para eu ficar em casa, para organizar as coisas aqui em casa. E aí, em algumas horas, alguns momentos desse final de semana que eu estou sozinha, eu paro e penso, acho que eu queria ter alguém aqui. Mas no meu dia a dia, na minha vida, não cabe alguém do meu lado. Diante de tudo que nós fizemos, ela chegou a essa conclusão. Então, ela me procurou porque ela queria mudar o padrão de relacionamento que ela estava vivendo para ter alguém realmente que pudesse construir uma relação duradoura. Mas quando nós chegamos ao final, ela falou, não, se eu realmente quiser alguém, eu preciso fazer toda um realinhamento da minha vida para trazer alguém para mim. Para permitir alguém chegar. Quantas pessoas não são assim, não estão tão absortas, tão ali envolvidas na sua vida, na sua rotina, que pensa, se você tiver alguém, você está pronto para se dedicar? Entendeu? Entende? Entendeu. Relacionamento requer tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Dinheiro não precisa. Não precisa? Primeira coisa que a mulher vai fazer quando ela começar a namorar é comprar lingerie nova. Não precisa de dinheiro para comprar lingerie. O homem vai sair com a mulher, ele vai dentro, né, dos combinados, dos acordos, mas ele vai levar para jantar, ele vai levar para sair. E aí? No mínimo ele precisa de um carro, no mínimo ele precisa de dinheiro para pôr gasolina nesse carro, vai ter um dinheiro para levar para jantar. Não, a gente vive só de amor. Não tem jeito. Quer acreditar? Eu não tenho nenhum dos dois. Então tô fora. Quer acreditar nisso? Então, assim, entende isso, Tony? Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa, duende. Exato. Então, assim, você entende, quando eu trago isso de forma clara, Sim. É real. Não adianta a gente fantasiar acreditando que relacionamento é só ter alguém do lado. Ter alguém do lado requer dedicação. Requer cuidado, requer tempo. E aí? O ativo mais precioso que nós temos é a atenção. Não é o tempo. O tempo, ele é infinito. Ele tá aí, tá tocando. Com ou semigo, né? Comigo ou semigo, esse tempo tá rodando. Mas o que nós temos de mais importante, e mais valioso é a atenção. Onde eu estou colocando a minha atenção? Então, no meu relacionamento, ele vai pedir atenção. Eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade para me dedicar. Então, isso é básico. A gente precisa, né, novamente, eu vou fazer as 3 perguntas
diretas, porque para quem tá chegando agora. Para quem tá chegando agora, meu Instagram é Patrícia Fonseca Sexóloga. Me segue lá, por favor. Adoro, porque sempre que eu falo isso, aqui, ó, aparece aqui, gente, seguindo. Adoro. Vamos lá, vamos seguir, porque quanto mais pessoas souberem, aprenderem, falarem de relacionamentos, mais relacionamentos saudáveis e duradouros nós teremos. Sim. Entende? E aproveita que ela só responde vocês. Eu não tá nem aí pra mim, não. Viu? Não respondo, gente, é porque eu escolhi, tá? Eu escolho isso mesmo. Eu sou assim mesmo. Fazer o quê? Mas aqui, vamos lá. Nós nascemos para relacionamentos. Ponto. Então, o ser humano nasceu para se relacionar. Porém, nós não estudamos. Nós não nos preparamos para os relacionamentos. E a gente entra, às vezes, no relacionamento nua e crua. Tipo assim, totalmente desprovida de conhecimento. De saber entender a diferença que há entre homens e mulheres. Da percepção, da mente, o que é relacionamento, o que eu vou, né? Quais são os valores que eu quero. Então, enfim, nós precisamos falar sobre relacionamento o tempo todo. Tony, vamos dar sequência ou nós vamos fazer um intervalo? Não, deixa o Anderson fazer um breakzinho rapidinho. É importante, daqui a pouquinho a gente volta. Senão ele expulsa a gente desse horário dele. Fica dele. bravo, olha lá, já tá até coçando a cabeça. Fica tranquilo, agora você já pode falar e nós vamos ficar caladinho, tomar uma água aqui, tá? Tá bom. Até já, Anderson. A gente faz um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta com Intimidade, tá bom? Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM. De volta com o Intimidade desta terça-feira, hoje 17 de junho. Patrícia Fonseca falando sobre... Nós estamos falando sobre a depressão que existe no mês de junho em função do mês dos namorados. Patrícia, mas levando por outro lado, conta, tem gente que, igual é no meu caso, se sente bem. Tem hora que eu fico doido para poder chegar em casa, para estar lá no meu mundo, tá lá. Isso pode ser sadio ou pode atrapalhar? Como que é? Se, assim, na maioria das vezes é sadio, tá? Você tem que entender o quanto esse anseio por estar em casa e sozinho não é prejudicial com relação à sua vida social. Porque nós somos validados se nós estamos aprendendo, se nós aprendemos a ter paciência, respeito com o outro, é quando nós estamos no meio dos outros. Então, você trabalha o dia todo, você tem já a sua agenda de atividades fora do trabalho. E quando chega em casa, ai, meu mundo, meu paraíso. É como eu me sinto. Exato. Você transformou solidão em solitude. Parabéns, esse é o caminho. O que não dá para assim, existe isso, pessoas que gostam tanto desse ambiente, tanto desse mundo, que não querem conviver hora nenhuma com o outro. Conviver com o outro pra você, tá tudo bem? Que isso? Então, ótimo. Então, sem problema nenhum, entende? Respondeu? Tem meus amigos, tem minhas atividades fora, né? Muito bom. Entendeu? Tá respondido? Tudo é questão do equilíbrio, entende? Da dedicação, do equilíbrio. Eu tenho muito medo dos extremos. Não, extremo nenhum presta, né? Pra menos ou pra mais, eu tenho muito medo. O que a gente precisa entender? Eu falei das 3 perguntas e não falei as 3 de uma vez, não né? Falou as 3. Eu vou falar agora. É doida mesmo. Gente, é tanta informação na minha cabeça. Eu tô aqui falando uma coisa e processando já um tanto de informação que eu quero aproveitar o tempo e passar. Não é. Em off, aqui enquanto tá rodando comercial, ela fica me sentando o cacete, né? Fica me sentando a chibata, me sentando a chibata, e esquece de fazer o trabalho dela, sabe? Sem resposta. Vem pro ar assim, calminha, tudo, mas tava aqui brava, igual a leoa. Imagina. Gente, aqui ó, vamos lá. As 3 perguntas. A primeira delas, o que te faz ficar sozinho ou sozinha? 2, o que pode ser feito para mudar isso? E 3, se estar sozinho, sozinha te deprime. Entende? Se deprime, quando deprime, o horário, como, em qual momento, se é sempre, você tá numa festa de aniversário da família, você tá ali triste porque você queria ter alguém do lado, se você tá num restaurante com os amigos, você olha pro lado, vê os casais e aquilo te deprime porque você queria estar daquele jeito, é hora de
de olhar para você e entender o motivo pelo qual você está sozinha ainda. Apertar o botãozinho lá de emergência, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que vivem, Tony, a falsa ilusão de que relacionamento a gente cura dor de amor com outro amor. Uhum. Pode até ser, mas se você vai nessa linha, você vai sempre ter relacionamentos parecidos. Relacionamentos com o mesmo padrão. Isso não te chama atenção? Então não é hora de parar e entender por que você está fazendo essas mesmas escolhas? As mesmas escolhas, querendo o mesmo padrão de pessoas, para o mesmo padrão de relacionamento? Então é hora de mudar. A primeira coisa que eu falo para a mentorada que chega até mim, terminando um relacionamento: não se envolva com ninguém agora. Não é hora. Agora é hora de você curar as suas feridas do último relacionamento, de você entender o que você quer, o que é importante para você, porque aí você vai focar naquilo que você quer. E eu ainda dou um exemplo para elas. Fala assim, olha, imagina a situação. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação aqui à compra de um carro. Eu falo assim para você, Tony, eu preciso comprar um carro. Que carro que vem na sua mente? Depende, não tem. Você não consegue nem imaginar, né? Você vai fazer o questionamento, mas que carro que ela quer? Que cor? Que ano? Quanto de dinheiro que ela tem para comprar um carro? Sim. Se eu chego para você e falo assim, Tony, eu quero comprar um carro vermelho, com um porta-mala grande, um carro estável na rodovia, um carro seguro, econômico, você já tem pelo menos uns 2 modelos aí na sua mente. Entende? Entendi. É isso que nós precisamos fazer com relação a relacionamento. Eu preciso entender o que eu quero de um relacionamento, que tipo de relacionamento eu quero, para saber para quem eu vou focar, em quem eu vou focar. E a gente não faz isso. Aí a pessoa fica pulando de galho em galho, achando que tá uma beleza. Aí pulando galho, o galho quebra. Estrabucha. Não tem jeito. Vai lá pro chão lá e arrebenta a cara de novo toda hora. Mal curou-se das cicatrizes, das feridas do relacionamento passado e tá entrando em outro. Isso tende a não dar certo. É apagar fogo com gasolina, né? Pois é, tende a não dar certo. E aí, o que nós precisamos? Eu fiz até uma listinha aqui para eu não esquecer, para alinhar o meu pensamento, porque é muita informação na cabeça. Uhum. O que nós precisamos trazer, Tony, com relação a aprender, a olhar, a dar atenção para os nossos relacionamentos, para a gente fazer uma escolha mais assertiva. Mas antes de falar isso, eu quero trazer aqui umas questões sobre padrão familiar. Eu sou sexóloga sistêmica. O que é ser sexóloga sistêmica? A gente trabalha o sistema que a pessoa está inserida, que vai impactar nas escolhas e no relacionamento que ela vive. Então, antes disso, vamos lá. A gente tende muito a seguir os padrões dos pais e colocar muita responsabilidade, muita culpa nas costas dos pais. Eu não fui feliz no amor, porque também o modelo de relacionamento que eu vi dentro de casa é o meu pai e minha mãe em pé de guerra o tempo todo. Eu não tive sucesso na vida porque eu não tive apoio do meu pai e da minha mãe. Eu realmente tenho esse problema aqui porque eu cresci sem pai. Eu tenho esse problema aqui porque minha mãe é uma mãe que me abandonou, é uma mãe que fez isso comigo, é a mãe que nunca me olhou e nunca me amou. É importante tudo isso? É importante. Mas não pode ser a base do ser humano mudar a vida dele. E vamos acompanhar comigo, tá? Quem fez de uma forma bem didática, vamos lá. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, ok? Concorda? 100%. Independente da religião, da sua, da Sim. minha e de quem está nos ouvindo, Sim. somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, certo? Então, nós fomos sonhados, idealizados, feitos, desenhados, desenvolvidos por quem? Projetados por quem? Por Deus. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Deus nos fez. E aí Deus fala assim, agora eu precisava de um instrumento. Eu precisava de um meio para fazer o Tony ir lá para a Terra. Porque o
Tony vai viver uma experiência terrestre. Uhum. Ele vai deixar a marquinha lá do Tony. Então, você foi sonhado por Deus. Você foi projetado por Deus. Deus te deu dons. Deus te fez. Falou, não, mas eu agora vou pegar, vou juntar ali os pais do Tony, esses dois aqui, porque eles serão os pais do Tony, o instrumento para o Tony vir no mundo. Aí o seu pai e sua mãe se conheceram, namoraram, tiveram você. E aí você conviveu em família, em sociedade, até a adolescência mais ou menos, muito o que era estabelecido pelos seus pais, por quem te criou, por quem... Sim. Porque você não tem muita autonomia. Sim. Você vai viver muito o mundo da família que te criou até a adolescência. Chega na adolescência, os adolescentes questionam, entram na fase de negação dos pais. É a fase mais onde o ser humano mais desenvolve, uma fase extremamente criativa, por isso que a gente tem que olhar para os nossos adolescentes e não é brigar. Eu nem gosto. Estimular, né? Estimular. Estimular e orientar. Orientação é a base. Eu tenho muita resistência às pessoas que falam aborrecência. Gente, né? É uma brincadeira carinhosa. Ah, mas eu não gosto, porque, tipo assim, tá falando que o adolescente, né, ele é aborrecido, ele é questionador e tá na hora mesmo. E qual é o papel do pai e da mãe? Dar margens. Pense um rio. Um rio, o objetivo final do rio é chegar ao mar. Um rio só é rio porque ele tem margens. Então ele vai margeando até chegar ao mar. Se não tiver margem do rio, ele vira lagoa. E aí, ali ele deságua e ele não chega ao mar. Aí vem um monte de sapo ainda pra Sei poder lá, ajudar. não. Pode vir um monte de coisa, mas assim, a questão é a seguinte: ser humano, crianças, adolescentes precisam de margem. Imagine que o mar, o oceano, seja a vida. Então, o caminho é os pais fazerem isso aqui. Você recebeu essas margens na infância, na adolescência, e aí, na adolescência, você começa a ter suas próprias experiências talvez que os pais jamais vão imaginar que os filhos vivam. E essas experiências, esses fatos, também vão te formando, certo? Depois, a gente tem a questão da comunidade, a comunidade que você está inserido. E depois, quando você já entra na fase adulta, os dois fatos que mudam a vida do ser humano são mais importantes do que a família onde você nasceu. As pessoas que você escolhe conviver e o que você quer ser. São os dois fatos mais importantes na vida do ser humano. E a gente não para entender isso. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e culpo minha mãe, porque minha mãe não me deu o que eu precisava de acordo com o que eu achava. Mas ela deu o que ela teve condição de dar. E eu tenho certeza que ela foi muito além da capacidade dela. Certo? Deu o que pôde, né? Exatamente. Aí, eu tô aqui nessa vida bagunçada desse jeito porque eu não tive pai, porque meu pai tal já me deu a vida. Uhum. Entende isso? Então, olha, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, independente de religião, Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Quando eu vou para o final dessa listinha que eu trouxe, que é quem eu escolho conviver, porque nós somos a média das pessoas que convivemos. Então, se eu convivo com pessoas que não trabalham, com pessoas que estão sempre reclamando, pessoas negativas, o que eu vou ser? Negativo. Exatamente. Se eu convivo com pessoas de má índole, de má fé, pessoas que tentam roubar, aquilo de início me estranha, mas depois aquilo fica normal. Passa a ser comum, né? Passa a ser comum e a gente se adapta a tudo. Então, quando eu escolho conviver com pessoas que estudam, que trabalham, pessoas de sucesso, isso me motiva a ir para frente também. Então, quando eu entro num lugar, as pessoas que eu escolho conviver e o que eu quero ser, eu me conecto com Deus novamente. Quando eu me conecto com o meu propósito, a minha vida muda totalmente. Por que eu tô falando isso dentro do quesito relacionamento? Que tipo de marido você quer ser? Que tipo de pai você quer ser? Entende? Entendi. Quais as pessoas que você convive que vão te ajudar nesse processo de ser um pai melhor pro Gabriel? Entendi. Fez sentido? Todo sentido. Então, nós precisamos
nesse momento que eu estou falando de relacionamento e nessas duas vertentes, as últimas duas que eu falei. As pessoas que eu quero conviver e o que eu quero ser. Um homem casado não anda com um homem solteiro para baixo e para cima, ponto final. Ponto final, é sobre isso. Entende? Um homem casado não fica de conversinha com mulheres em internet o tempo todo. Ponto final. Por quê? Porque com quem ele está convivendo, as pessoas que ele tem convivido, vai fazer a diferença dele para o tipo de marido e pai que ele vai ser? Uma mulher casada, ela não pode ter comportamento de solteira na rua. Ela não tem que ficar dando moral para homem na rua. Ela é uma mulher casada, ela tem que saber se portar como uma mulher casada. E aqui eu não estou trazendo conceitos que são machistas, preconceituosos. Não, eu tenho que bancar quem eu escolhi ser. Isso é ser adulto. Porém, nós temos um tanto de marmanja e marmanja aí já, né, de 40 anos, agindo como se fossem moleques. Pior. Entende? Bastante. Não é? Tem. Então, quando eu falo de relacionamento, eu tô trazendo aqui pra vocês relacionamentos que são saudáveis. Gente, é maravilhoso viver relacionamento saudável. Quem não teve a experiência ainda, tenha. Porque viver um relacionamento realmente que faz a diferença na sua vida, que te joga pra frente, que te projeta, que te faz bem, ter uma pessoa do lado que te respeita, que te admira, que incentiva o seu crescimento, isso é uma dádiva. E o que todos nós queremos é isso. E é possível viver isso. E aí, o tempo vai só correndo, hein, Tony? Mas dá tempo. Dá tempo. E aí eu quero trazer aqui algumas dicas para você trabalhar essa questão de você primeiro, com você primeiro, para depois você levar para relacionamentos. Primeira coisa que nós precisamos entender é ter consciência de quem nós somos, do indivíduo. Quando eu sou inteira, eu tô pronta para um relacionamento, porque eu sei o que eu quero para mim. Eu sei estabelecer os meus limites, eu sei quem eu sou. Então, primeira coisa é autoconhecimento. É investir no autoconhecimento. Se entender, né? Se entender. Segundo ponto, referência de relacionamento que nós temos. Quais são as referências de relacionamentos que eu tenho? Relacionamentos dentro da minha família, dos vizinhos, da minha madrinha, do meu padrinho, dos amigos da minha família. Quais são as referências de relacionamento que eu tenho? E aí você vai separar aqueles que são bons e aqueles que são ruins. E pega as referências dos bons. Do respeito, né, do trabalho mútuo, conjunto em função do relacionamento, do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, de ambos trabalhando para construir realmente um casamento solidificado em termos de conhecimento e financeiro, tudo isso é importante. Então, quais são? Nomeia, dê lá os nomes e comece a pensar. Esse relacionamento é referência para mim porque eu vi a minha mãe sendo humilhada o tempo todo pelo meu pai. É uma referência, gente. Nós temos referências ruins também. E aí, você nomeia essas referências ruins, tente buscar as boas, que aí você vai poder fazer escolhas, ter parâmetros para você escolher. Depois, nós precisamos sair da ideia de relacionamentos de contos de fadas. E nós, mulheres, Tony, temos fantasia demais. Ai, a gente tem um negócio com tal do foram felizes para sempre. Do sapo virando príncipe. É assim. E aí, quando a gente vai pra vida real, a gente descobre que é o príncipe virando sapo. Nem todos. Não tô generalizando, não. Verdade, não. Tô brincando. Então, a ideia é o seguinte. Sair da ideia do conto de fadas. Não existe relacionamento de conto de fadas. E ponto. Porque nem todo mundo é perfeito. Nem todo mundo é do jeito que a gente quer 100%. Exato, eu não sou. Eu não sou a perfeição que o outro espera de mim. Como que eu quero que o outro seja? Mas relacionamento é isso, né? É ver, descobrir os defeitos do seu parceiro, da sua parceira, e entender que você pode ou não conviver com aquilo. Exato, é escolha. Você pode escolher. E que, apesar de, é uma pessoa que me completa, é uma pessoa que me faz bem, é uma pessoa que, apesar desse defeito, apesar das feiuras que eu chamo, porque todo mundo tem, gente. Apesar disso, é uma pessoa que me faz muito bem. Ok, então.
Então saia desse lugar de perfeição, porque quando eu entro nesse lugar de conto de fadas de perfeição, eu vou cobrar do outro o que ele não vai dar conta de me dar e eu vou viver um relacionamento frustrado. Isso é muito importante, não é? É fato. Depois, eu preciso entender quais são as minhas crenças e os meus tabus com relação a casamento, relacionamento, homens e mulheres e sexo. Preciso trazer essa consciência. Eu faço esse trabalho direto com as minhas mentoradas. Quais são os tabus e as crenças, o conhecimento que você tem, o que você ouviu em casa, as vozes que você ouviu em casa? Sexo, casamento, homem, mulher e relacionamento, no geral. E isso a gente descobre tantas coisas que a pessoa descobriu, mulheres, né, que falam que tem dificuldade, principalmente mulheres que têm dificuldade com prazer. Por que você tem? Me conta. Por que você tem? Não sei. Me conta, o que a sua mãe falava sobre relacionamento? Minha mãe falava nada, mas quando o meu pai chegava todo engraçadinho pro lado dela, ela falava, deixa eu ali cumprir minha obrigação. Então, o que é sexo? Obrigação. Entende? Qual que vai ser o relacionamento? Qual que vai ser a dedicação dela, a entrega pro sexo? Nenhuma. Obrigação. Tudo que obrigação é ruim, ué. Entende? Sim. E prazer e obrigação não conversam. Não existe prazer em obrigação. Depois, a gente vai começar a entender o modelo de relacionamento que é importante para você. Dentro daquelas referências que você teve lá atrás, você vai agora pegar os pontos mais importantes. Tipo de relacionamento que eu quero. Companheiro, que sai à noite para dançar, que fica em casa, que gosta de filme, relacionamento que um tá ali pro outro. Quero um marido que cozinha, porque eu não sou muito, assim, não gosto muito das panelas, mas um homem que faça comida para mim. Isso. Esses detalhes a gente tem que trazer. Depois, quais são os seus valores, os valores do outro que são importantes para você. Por exemplo, nós temos aí muita questão de que o homem tem que ser provedor, certo? E aí a mulher fica muito nessa expectativa do que o homem vai ser o provedor de tudo na vida dela. Mas às vezes o cara é um cara muito massa, um cara que trabalha, que lida bem com dinheiro, mas ele não consegue ser o provedor de tudo. Qual que é o problema de eu entrar para jogo, trabalhar para contribuir? Entende? Preciso trazer essa questão dos valores. E aí, dentro desses valores, entender quais são os valores negociáveis e quais são os valores inegociáveis que eu tenho. Por exemplo, um valor inegociável que eu tenho é uma pessoa, vamos lá, que não goste da noite, porque eu durmo 9 horas da noite. Um detalhe desse tamaninho. E faz toda a diferença. Que no início é pequenininho, mas quando você vai para um relacionamento com o tempo, com a rotina, gente, isso dá separação. Porque às vezes o cara gosta da noite, adora a noite, é boêmio, gosta de festas, de shows, e a mulher tá lá morrendo 10 horas da noite para querendo ir embora dormir. Essa sou eu na vida. Entendeu? E para encerrar, né, depois de todas essas informações, te cabe dentro desse relacionamento que você tá desenhando aí? Pior pergunta de todas. A pergunta mais difícil. Entende? Te cabe. Porque às vezes você tá desenhando um negócio tão perfeito que nem você se cabe lá. Então desce um pouquinho, entenda que ser humano é ter defeito, é ter valores, ter qualidades, e a gente precisa alinhar isso. Bom, enfim, é muita gente sofrendo sem entender o motivo do sofrimento e sem estudar as questões dos relacionamentos. Relacionamento é uma das vertentes mais importantes do ser humano. Vixe. Mais importantes. Fechou com chave de ouro. Mais importantes. A gente precisa estudar e falar sobre isso. E nós encerramos. E aí, Tony, como que foi hoje? Foi ótimo. Espetacular, como sempre, né? Muitas chibatadas hoje ou não? Não, assim, em off, Deus me livre. Não, aqui no programa. Muitas ou não? Não, no programa não teve chibatada, né? Foi tranquilo, né? Tranquilo, então foi tranquilo. Hoje você foi boazinha no ar. Ai, que bom. Ó, próxima semana você tá de folga. Especial, eu tenho convidada. Vai ser uma convidada, uma mulher, né? Estamos fechando a agenda com ela e vai dar certo. Uma mulher realmente que vai ter muito a acrescentar sobre escolhas. Sobre isso que eu falei aqui. Complementando. Né? É muito assim, ó. O quanto o que eu quero ser define as minhas escolhas.
Tá bom. Tá bom? Obrigado, Patrícia. Muito de nada. Bom descanso, boa semana. Aproveite as suas férias. Obrigado. Meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. Eu vou falar sempre, porque tem gente chegando, pegando bonde andando. Me segue lá. E semana que vem eu tô aqui de volta. Então tá. Esse foi o Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Semana que vem tem mais, tá bom? Segue o Anderson Salles e o Fazendo Amigos. A gente volta a se falar. Um abraço. Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.